Boa tarde, meu povo! Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para mais uma live de consultoria gratuita. Todas as segundas-feiras e sextas-feiras tem, meio-dia. Então vamos lá. Antes de começar com a nossa convidada da consultoria gratuita de hoje, eu vou explicar um pouquinho sobre qual vai ser o tema que eu vou estar abordando com ela. Né? Para quem não sabe, vi que a Nath entrou. Um beijo, Nath! Para quem não sabe, eu tô fazendo esse modelo de consultoria nas lives porque as pessoas me mandam a sua questão por inbox, a gente começa ali a conversar e amadurecer a situação da pessoa, e aí depois eu utilizo esse mesmo caso real aqui como exemplo para vocês também. E aí sempre sem divulgar, né, o nome da pessoa, resguardando todo o sigilo, a não ser que a própria queira aparecer aqui na live, que aí a gente faz a live compartilhada, se for o caso. Mas então, eu queria começar fazendo cair por terra um mito que as pessoas têm. E esse mito, gente, ele não vem do nada, do além. Ele vem de anos de massificação da sociedade, da mídia, em prol de um modelo de família. Então, assim, do que eu tô falando? Eu tô falando das famílias de comercial de margarina. Essas famílias não existem. Sabe por que elas não existem? Naquele exato momento, pensa numa viagem sua. Vou dar um exemplo de uma viagem. A gente sabe que dentro ali de uma viagem tem vários perrengues, né? Tem momentos de estresse, burocracia de passagem, atraso, porque você tá correndo para o aeroporto em cima da hora, com medo de se atrasar. Às vezes você viaja em grupo e alguém se desentende dentro dessa viagem. Então, tem tudo isso acontecendo. Mas o que você posta no Instagram? Uma foto sua linda numa cachoeira, ou então uma foto em você, com todo o grupo que viajou contigo, feliz. É isso que a gente mostra aqui no Instagram. Agora, né, no mundo real, no mundo atual, a realidade digital é essa. É como se fosse uma vitrine. A gente mostra os momentos felizes, mas por detrás teve muita coisa ali, né? Eu lembro de uma frase, aproveitando esse exemplo da viagem, quem vê minhas fotos de viagem não sabe a marmita que eu como. Porque é isso, às vezes você fez um sacrifício muito grande para alcançar aquele objetivo. Só que quem vê você aqui no Instagram, se você for ver as fotos de uma outra família, você vai ver o quê? Os momentos de festa, os momentos de aniversário, os momentos de união, declarações de amor no Dia das Mães, no Dia dos Pais, nos aniversários. Só que tem 365 dias no ano e vamos dizer que no máximo 30 ou 60 você tá 100% feliz com a tua família naquele momento. E dentro daquele dia isso é uma repartição de um momento ali, uma hora, que foi a da fotografia. Então pare e pensa, essas famílias de margarina do comercial, será que elas existem ou será que isso foi algo construído pela mídia que queria ali colocar um patamar de algo que é até inalcançável, gente? Pare e pensa numa história de contos de fadas. Depois do para sempre, né, que o príncipe e a princesa se beijam, tem que acontecer alguma coisa, entendeu? Aquela história não termina ali. E assim é na nossa vida. Então, não adianta você idealizar uma família que não vai ter problema, uma família que tá todo mundo bem sorridente o tempo inteiro. Isso só em comercial mesmo, porque é o que eles querem vender. Então, no momento que você tiver essa clareza de que toda família passa assim por problemas, de que toda família passa assim por momentos de desafio, seja financeiro, seja de relação, seja ali entre duas pessoas ou entre a família inteira, seja uma separação, seja uma relação de mãe e filha, que em um momento estão mais próximas, mas em outro momento estão discordando sobre algum assunto. Então, a gente precisa largar esse mito, porque quando a gente se desapega dessa falsa realidade que foi criada, né, no nosso inconsciente aqui, coletivo de todo mundo, a gente começa a ficar mais próximo de uma família real,
de uma família realmente conectada e com sinceridade. Porque o que eu prezo aqui no Restaurando Famílias não é que não tenham conflitos. Conflitos sempre vão existir. Conflitos são discordâncias. E isso é super natural e saudável. O que não é saudável é numa família que você não pode expor as suas ideias, que você não consegue resolver esses conflitos com tranquilidade, com sinceridade, com harmonia, com paz, e que esses conflitos são resolvidos às vezes ou numa briga, numa violência verbal ou então até física, ou então são resolvidos de que maneira? Você não pode expressar a sua verdade. Você não pode dizer quem você é, do que você gosta, com quem você concorda ou não concorda. E aí, a partir dessa reflexão, desse fim de mito de família de comercial de margarina, é como eu quero começar a falar para vocês sobre a nossa consultoria de hoje. A nossa amiga de hoje me procurou porque ela demonstrou que ela tem um problema que é um pouco generalizado com a família dela toda, mas que o que dói mais nela é esse problema em relação à mãe. Qual é o problema dessa nossa amiga? Ela não consegue expressar os sentimentos dela. E quando a gente foi conversando e aprofundando essa situação, ela começou a passar para mim que não é apenas ela dentro da família dela que não consegue expressar os sentimentos. Isso já está tão enraizado que toda a família dela tem essa dificuldade. Então percebe, ela tem dificuldade para expressar os sentimentos com a família dela e ela também começou agora a cair a ficha de que a mãe dela não expressa os sentimentos para ela e que isso está se perpetuando na família dela. Vi que a Lili entrou, seja bem-vinda, Lili. Tô dando uma consultoria aqui para uma amiga, né, nossa, que conversou comigo por inbox também. E aí, o que acontece, gente? Qual é o problema de você não expressar os seus sentimentos? E por que eu falei da família do comercial de margarina no início? Quando você idealiza que existe uma família perfeita, que não briga em momento nenhum na vida, você começa a tentar seguir esse padrão. E aí você começa a achar o quê? Que você tá toda errada. Que tudo na sua vida tá errado, porque a sua família não é perfeita daquele jeito que aparece no Instagram dos outros ou que aparece no comercial de TV. Então, você fica muito distante daquilo. Você percebe que você tá muito longe daquilo. E você começa a se fechar, se reprimir, se enclausurar ali. Só que eu posso te falar uma coisa? Quanto mais você reprime os seus sentimentos, mais eles vão ganhando força dentro de você. Então, imagina uma panela de pressão que tá ali fervendo, ela pegou pressão. E se você deixar ela muito cheia de água até a boca, essa panela vai explodir quando ela pegar pressão. E os nossos sentimentos são bem parecidos. Não adianta a gente negar eles. Não adianta a gente deixar eles de lado, varrer para debaixo do tapete. Ou então viver a vida inteira sem perceber o que está sentindo sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Vai ter um momento que isso vai explodir. E quando explode, o cenário não é muito bonito. Quando explode uma panela de feijão, não voa feijão para tudo quanto é lado. Se você deixar os seus sentimentos chegarem nesse ponto, ficarem tão presos por tanto tempo, quando eles explodirem, vai voar para tudo quanto é lado. E aí é nesse momento que você magoa pessoas que você não queria magoar. É nesse momento que você fere os sentimentos dos outros, que você de repente, o que você poderia antes ter conversado e ter falado sobre aquilo, você explode numa grande briga. Então, essa consultoria dessa nossa amiga de hoje, o principal problema dela é o expressar os sentimentos. Que ela vê que ela tem esse bloqueio, ela tem essa trava. E isso pode estar muito relacionado com o quê, gente? Ela mesma trouxe a resposta para mim. Na maioria das vezes, na consultoria, isso é construído entre mim e a pessoa, porque conforme eu vou perguntando, eu não faço nenhuma pergunta à toa. Todas elas têm um porquê ali no fundo. E conforme eu fui perguntando para ela como ela se sentia, ela
começou a matar a charada, de que ela nunca se expressou, de que ela nunca virou para a família dela e falou como ela estava se sentindo triste com uma situação ou que alguma atitude deles fazia ela ficar com raiva. Nem os sentimentos que a gente considera bons, né? O carinho, o amor, nem isso ela consegue expressar. Ela se sente totalmente afastada deles, fria, distante. E o que isso faz com que ela sinta, né? Como isso é prejudicial? É importante eu trazer o porquê que isso é prejudicial pra gente começar a perceber na nossa vida como isso está acontecendo. Ela, por não expressar esses sentimentos e ficar guardando tudo com ela se sente hoje, no momento, totalmente desconectada deles. Ela sente como se ela não pertencesse àquela família. Ela não tem abertura e liberdade para falar o que está sentindo com eles. Esse distanciamento, gente, no longo prazo, imagina, por exemplo, quando alguém da família dela ficar doente ou passar por uma situação difícil. Eles não têm nem tanta proximidade ao ponto de um ajudar o outro. Porque isso não foi construído. E aí, mais uma vez, que vem pra gente da mídia e das redes sociais? Que é natural uma família se amar, que é natural uma família ter um bom relacionamento. Só que, na verdade, isso é tudo balela. Porque se você não trabalhar realmente, não investir o seu tempo, a sua atenção no seu relacionamento com a sua família, esse relacionamento sempre vai ser fajuto, entendeu? Ele nunca vai alcançar realmente uma sinceridade entre vocês. Então, o que eu indiquei para ela? Para ela começar, iniciar esse momento de aprender, né? Porque não é só a criança que aprende, a gente aprende ao longo da vida. E aí, como que ela vai começar a aprender a expressar esses sentimentos com a família dela? Porque expressar os sentimentos também é um dos aspectos, é um dos pontos da estratégia que eu criei para conversas difíceis. Então, antes dela pensar em tratar o conflito, a briga que ela tem, ela precisa primeiro começar a aprender a expressar esses sentimentos. E aí eu vou dar aqui algumas recomendações, algumas dicas que ela pode seguir e que você também pode estar aí seguindo se você percebeu que você tem essa dificuldade também. Vamos lá. O que eu falo que seria a primeira coisa? Observação. A gente, às vezes, né, tem um ímpeto de falar, de agir demais e observar de menos. Então, ela começar a observar o que ela sente. Agora, por exemplo, agora você tá bem? Tá tranquila? Ou você tá angustiada? Se vocês puderem compartilhar aqui comigo nos comentários, qual sentimento vem à tona pra vocês agora nesse momento? Nem precisa ser relacionado à sua família. É pra gente começar a perceber esses sentimentos, pra depois a gente conseguir perceber esse sentimento em relação ao outro. Primeiro a gente trabalha no que a gente tá sentindo com a gente mesmo. Então, você tá animada? Você tá triste? Tá angustiada? Conta aqui pra mim nos comentários como você tá se sentindo. Por que eu digo isso, gente? A gente tem um vocabulário de sentimentos bem, pequeno. A gente fala, geralmente, quando uma pessoa pergunta pra você, tá tudo bem? Você responde, tá tudo bem. Ou então você responde, não, eu tô mal. Mas bem e mal, percebe como são duas palavras muito amplas? Dentro de bem, pode ter um monte de coisa. Pode ter feliz, otimista, animada. E dentro de mal, pode ter muita coisa. Angústia, tristeza, raiva. Eu vi aqui que a Natália botou que tá se sentindo confusa. E a Lili botou cansada, estou grávida de 8 meses. Então, vocês perceberem esse estado que vocês estão emocional e conseguirem expressar ele, o sentimento que você está sentindo com você mesma é um dos primeiros passos. E aí, foi ótimo, vocês foram ótimas, porque vocês conseguiram ser específicas, né? Confusa, cansada, são reações mais específicas do que bem e mal. Tô bem, entende? Então, tente começar a exercitar.
Ó, um ótimo exercício. Quando as pessoas perguntarem como você tá, como é que tá a quarentena pra você? Tá tudo bem com você? Ao invés de responder que tá tudo bem, a não ser que você esteja, né, querendo despachar a pessoa logo, mas ao invés de responder que tá tudo bem, faça esse exercício e procure um outro sentimento. Eu tô animada. Eu tô chateada. E tente transcrever esse tudo bem em um sentimento mais específico. Essa é uma ótima dica, um ótimo exercício. E aí, quando você começar a trabalhar de perceber os sentimentos em você, a gente vai pro segundo nível, né? Que eu falo aqui que é como se fosse pensar num desafio ali, numa academia, num crossfit. Você não começa pegando 50 quilos, né? A gente vai com calma pro negócio dar certo. Depois que você conseguiu trabalhar isso em você, você vai começar a trabalhar o que você tá sentindo em relação ao outro. E aí, volta e só observa. Como você está se sentindo em relação às pessoas que moram com você na sua casa? Como você está se sentindo em relação ao seu parceiro? Como você está se sentindo em relação à sua mãe nesse momento? E aí, depois você começa a observar isso. Antes de querer expressar. Porque você vai começar a expressar esse sentimento quando você conseguir já ter atingido uma maturidade nele com você mesma. Entende? Então, por exemplo, você às vezes está muito chateada com uma situação que aconteceu na sua casa, com alguém da sua casa. E você tá irritada, sabe? Quando você tá irritada, observe esse sentimento. Pega essa observação, essa irritação e perceba que você tá assim. Mas antes de expressar ela para outra pessoa, tenta saber o porquê que você tá assim. O que foi que a pessoa fez especificamente que fez você ficar irritada? E vai matutando isso na sua cabeça. Por quê? Porque quando você for falar com a pessoa, você já vai estar muito mais certa do que você está sentindo. Às vezes, a gente de cara acha que está sentindo tristeza. Depois percebe que é raiva. Entende? Então, às vezes, de um sentimento inicial, depois a gente começa a perceber outros. E nem sempre a gente está sentindo uma coisa só. Tem vezes que ao mesmo ponto que a gente está sentindo de um jeito, está se sentindo animada com uma situação, a gente também está sentindo medo. Quando isso já não aconteceu na vida de vocês? Você tá super animada com uma novidade, mas você também tá com um pouquinho de medo do novo. Então, a gente pode estar sentindo várias coisas ao mesmo tempo. Perceber esses sentimentos. E uma ótima coisa é você também ter uma folha, um caderninho, que você possa escrever isso. Ou então você fica pensando um pouco sobre isso, sabe? Tira uns minutinhos do seu dia ali, enquanto você estiver indo tomar banho, por exemplo, para pensar sobre como você está se sentindo. E aí você vai perceber que quando você escolher e decidir conscientemente expressar o que você está sentindo para outra pessoa, esse sentimento já vai estar muito mais resolvido dentro de você. Porque você já trabalhou ele, você já atuou em cima dele. Percebe? Então, essa é a minha recomendação, né, para nossa amiga que tá ganhando a consultoria de hoje, para que ela comece a observar esses sentimentos dela, para depois trabalhar, observar o sentimento dela em relação aos outros, a família e, cereja do bolo, por último, conseguir expressar esses sentimentos de uma maneira mais certa deles, sabe? Uma maneira que ela realmente tem certeza daquilo que ela quer expressar, para não cair na armadilha de depois se arrepender daquilo que falou, se arrepender daquilo que expressou para outra pessoa. E aí eu acho que eu fecho com chave de ouro, gente, dizendo o seguinte: muitas pessoas às vezes me procuram aqui porque estão com alguma questão com a outra pessoa e acham que eu vou ajudar a mudar a outra pessoa, quando na verdade o que eu ajudo é você transformar você. Você vai transformar os seus aspectos, a sua vida ao redor vai se transformar também. Porque na medida que você muda, os outros mudam também. Então, na medida que ela começar a observar os próprios sentimentos
e expressar eles de uma maneira saudável e positiva, os familiares dela vão se sentir seguros, sinceros e vão começar a tirar ela como um exemplo de como eles podem também expressar os sentimentos deles. E aí toda essa família vai estar ganhando. Eu acredito fortemente nisso. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aqui todo mundo que ficou presente comigo na live. Lembrando que sexta-feira vai ter outra consultoria gratuita ao longo da semana, conforme eu vou conversando com as pessoas. Eu escolho alguém para dar essa consultoria gratuita na live e eu sempre aviso para a pessoa para ela poder estar aqui ao vivo online com a gente e de repente interagir também pelos comentários, tá bom? Agradeço vocês que participaram. Lembro mais uma vez que eu tô sempre disponível para conversar por inbox. E é isso, gente. Espero ter contribuído com a vida de vocês em relação aos sentimentos, a expressar esses sentimentos e melhorar também o convívio de vocês com a família, tá? Uma ótima segunda, uma semana abençoada para todos nós, que a gente consiga cada vez transformar mais a nossa vida de uma maneira positiva, né? Um beijo, um abraço para todos.